Fala galera, tudo bem? Tudo ok? Vamos dar início aí mais uma aula bacana nossa aí. Pessoal, já que vocês notaram aqui, né? Já tem a minha letra horrível aqui e automaticamente a gente vai usar o mapa do Brasil para identificar alguns fatores aí. Hoje, galera, exclusivamente a gente vai falar sobre a migração populacional no território brasileiro. Migração, em primeiro lugar, nada mais é do que o movimento populacional. Isso ocorre desde os primórdios, ou seja, desde o homem nômade até o homem sedentário, ele sempre se movimentou por algumas regiões do nosso planeta. E no território brasileiro, a partir de um determinado período até outro período, até o período atual, eu posso afirmar para vocês que ocorrem aí os movimentos populacionais no território. Então, esse território aí que eu sempre falo, né, um território gigantesco, com aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados, ele passou por esse processo de movimentação populacional. Ou seja, fatores históricos, né, fatores econômicos, geraram o quê? Geraram um movimento populacional no território brasileiro aí durante a nossa história. E esse movimento, ele não parou. Eu não posso chegar para vocês e falar assim, olha só galera, o movimento populacional do território brasileiro, ele deu uma parada, ele deu uma estagnada. Ele não ocorre mais. Estaria mentindo. Nós temos ainda a movimentação populacional de regiões para outra aí. Em menor escala? Em menor escala. A gente não pode comparar, por exemplo, a movimentação populacional do século XIX, do século XX, com o início do século XXI. Ou seja, a movimentação populacional ela diminuiu bastante. Mas isso não quer dizer que a população brasileira ela não pare ou ela parou de se movimentar por esse território gigantesco aí. Então vamos lá, pessoal. Eu botei aqui no quadro algumas situações ligadas à migração, né? Como eu falei para vocês, migração nada mais é do que um movimento populacional. Então, na história do território brasileiro, nós tivemos aí migrações internas. O que significa isso? Interna significa dentro desse território aqui. Por exemplo, uma movimentação que ocorreu bastante, principalmente com a decadência da cana-de-açúcar lá no século XVI, né? A galera do Nordeste, a cana-de-açúcar entra em decadência, começa a gerar o quê? Começa a gerar um fator de pobreza. Isso automaticamente faz que a população nordestina ela saia de lá e vai em busca de melhoria. E essa melhoria está onde? Nas Minas Gerais, né? Depois no café, no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, isso é o quê? Isso é um movimento interno aí, ou seja, esse movimento, ele ocorre o quê? Ele ocorre dentro do território brasileiro. Por exemplo, um movimento externo, uma migração externa, ela está ligada ao quê? Ela está ligada à saída do território brasileiro para outros territórios fora desse espaço geográfico aqui. Por exemplo, uma população gigantesca aí da região norte, da região sudeste, se junta e resolve ir para os Estados Unidos. Ou essa população resolve ir para a Europa, Japão, regiões desenvolvidas. Então, é um movimento o quê? É um movimento externo aí. Então, nós temos duas formas de migrações que ocorreram no território brasileiro. A maior parte aí, que nós podemos notar, foram migrações internas, né? Nós não tivemos aí um grande fluxo de pessoas de uma hora para outra resolvendo sair do território brasileiro para outras regiões fora desse território aí. Então, as movimentações internas, elas ocorreram aí no fator histórico aí da questão do Brasil. Então, esse movimento histórico que nós temos aí, interno, ele vai ser movido principalmente através de quê? Através dos fatores econômicos. Então, a população ela vai se movimentar de uma forma voluntária. Olha só, eu estou aqui na região sudeste e nesse exato momento eu vou pegar a minha família, vou pegar uns amigos aí, um grupo gigantesco e vou migrar ou vou me movimentar para a região nordeste ou para a região norte do país. Eu quero ir para lá, ó, eu quero ir, tô indo, tá? Uma forma o quê? Uma forma voluntária. Meu quadro tá caindo aqui, né? Então, o que nós podemos notar, pessoal? O que eu posso afirmar para vocês? Isso é uma migração o quê? Uma migração voluntária. Aí, uma migração forçada. Se, por exemplo, eu estou aqui na região Nordeste e de uma hora para outra eu fico desempregado.
Minha família toda perde emprego aí, uma família de 20 pessoas, 20 candangos aí, a gente totalmente desesperado, totalmente desempregado. Olha só, tá abrindo uma oferta de emprego ali, melhoria de vida na região sul. Forçadamente, me jogaram lá, eu vou ser obrigado a ir para a região sul do território brasileiro. Então, nós teremos as migrações forçadas, as migrações voluntárias, né? Algumas migrações na história do Brasil, elas foram forçadas, principalmente por fatores econômicos. Como eu falei para vocês, a decadência, né? A decadência de algum produto em uma região e melhoria em outras regiões gerou o quê? Gerou uma movimentação forçada. Imagine a galera lá da região Nordeste, no século XVI, com o apogeu da cana-de-açúcar, outro patamar, Nordeste riquíssimo, e de uma hora para outra quebra. Automaticamente nós teremos o quê? Nós teremos uma movimentação populacional migratória forçada da região Nordeste para as outras regiões do território brasileiro aí. Então, na segunda parte aqui, ó, o que nós podemos notar? Eu botei uma data para vocês. Então, a população, ela teve imigrantes, né? O que é imigrantes? Entradas de grupos aí. É só vocês prestarem atenção na formação populacional do Brasil. Ou seja, nós temos uma mistura, e essa mistura não está ligada somente a moradores do território brasileiro, né? É só a gente lembrar dos 3 pilares da formação populacional. Quais são os 3 pilares que nós temos aí? Índios, portugueses e os negros africanos. Mas isso não quer dizer que nós teremos o quê? Teremos só esses 3 pilares, nós teremos outros pilares aí. Então, desde 1822 até o século XX, nós tivemos aí a entrada de imigrantes em nosso território. Ou seja, principalmente europeus e também o quê? E também asiáticos. Então, esses grupos entram em nosso território, se movimentam pelo nosso território, principalmente por fatores econômicos. Então, por exemplo, os asiáticos vão se fixar aqui em São Paulo, na região sudeste. Os europeus, espanhóis aqui no Rio de Janeiro, italianos vão para a região sul, os alemães também vão para a região sul do território brasileiro. Então nós teremos o quê? Nós teremos aí uma movimentação populacional dentro do território brasileiro. Como eu falei para vocês, pessoal, desde o primórdio, desde 22 de abril lá de 1500, a população ela sempre se movimentou. Antes de 22 de abril, nós tínhamos uma população, né? Que eram os índios. E os índios se movimentavam lá com a cultura deles. A partir da chegada dos europeus, essa movimentação ela pega o quê? Ela pega mais força aí. Principalmente pelas questões de quê? Pelas questões ligadas aos fatores econômicos aí. A gente vai notar também que nós teremos algumas migrações importantíssimas. Movimentação populacional gigantesca em determinado período da história do Brasil aí. Então vamos lá, pessoal. Eu botei algumas datas aqui específicas que vai ser datas onde a população se movimenta de uma forma o quê? De uma forma gigantesca aí. Por exemplo, 1950. Essa data aqui, 1950, ela é caracterizada por 2 fatores importantíssimos no território brasileiro. Início da urbanização e industrialização do Brasil. Esse fator, pessoal, ele ocorre aonde? Região Sudeste. Vamos voltar lá no fator econômico café. Se lembra que eu falei para vocês na aula dos fatores econômicos? O que foi, pessoal? O que aconteceu? O que o café gerou? O café gerou riqueza, e essa riqueza fica aqui no território brasileiro. Essa riqueza não vai embora. Se lembra disso? Porque o Brasil era um território livre, não tinha mais a necessidade de produzir algo e mandar para os europeus. Então nós podemos notar que entre 1950, com o início da urbanização e da industrialização do território brasileiro, até 1990, nós teremos uma migração o quê? Da galera do Nordeste, né, para a região Sudeste. Região Sudeste, recapitulando, voltando, vai ser o quê? Vai ser o coração urbano e industrial do território brasileiro. A partir da região Sudeste aqui, ó, Rio de Janeiro e São Paulo, nós teremos uma expansão da industrialização e da urbanização do território brasileiro. Nesse período também, na década de 60, nós teremos uma migração para onde? Para a região centro-oeste aqui, ó, bem do centro do território brasileiro.
Principalmente porque na década de 60 nós teremos aí o aumento da industrialização brasileira. É só a gente lembrar do governo o quê? O governo JK, ou seja, 50 anos em 5. Alta industrialização, alta urbanização. O que o JK faz? Ele transfere a capital, que era no Rio de Janeiro, e joga para onde? Joga aqui, ó, para o Centro-Oeste. Vai criar aí a nossa capital, Brasília, uma cidade planejada. Automaticamente, uma cidade planejada, uma cidade que vai gerar o quê? Vai gerar mão de obra, né? Essa cidade planejada necessitava de mão de obra. E quem foi a mão de obra para a construção de Brasília? Os nordestinos aí, ó. Então, eu posso afirmar para vocês que entre 1950 até 1990 nós teremos a galera do Nordeste se movimentando para onde, pessoal? Se movimentando para a região Sudeste aí e também para a região Centro-Oeste, ligado à questão o quê? Ligado à questão da criação de Brasília aí. Outra data que nós temos é a década de 90 até os dias atuais. O que vai acontecer? A famosa migração de quê? Migração de retorno aí. O que significa isso, pessoal? Com a melhoria econômica no território brasileiro, a partir da década de 90, a década de 90 para a questão econômica do Brasil, ela é um reinício, né? Nós temos a década perdida, que é a década de 80, onde a economia não cresce, a industrialização ela dá uma travada. Então nós teremos o quê? Nós teremos a partir da década de 90 uma melhoria na nossa economia. Ou seja, então o Nordeste, que era considerado a região mais pobre, mais atrasada, ela começa o quê? Ela começa a melhorar a questão o quê? A questão aí ligado à sua economia. E esse pessoal que, por exemplo, veio para o Sudeste, foi para a região Centro-Oeste, naquele período da década de 50, década de 90, eles começam o quê? Eles começam a voltar para a região de origem, que nada mais é do que a região nordestina. Então, a partir da década de 90, nós teremos isso aí, pessoal. O que vai acontecer? A galera que sai do Nordeste entre 50 e 90, ela começa o quê? Ela começa a retornar para a sua região de origem aí, principalmente pelas questões de melhorias econômicas. Essa galera junta um dinheirinho durante esse trabalho, esse período aqui na região do Sudeste, na região Centro-Oeste, e automaticamente volta para a sua terra de origem aí. Outra questão que nós temos dos imigrantes atuais, nesse período aqui entre 1822 até o século XX, o que eu falei para vocês? Nós tivemos a entrada de quê? De europeus e asiáticos, principalmente japoneses, né? Coreanos, espanhóis, alemães, italianos. Se a gente pegar hoje a economia da Alemanha, da Itália, da Coreia do Sul, da China e do Japão, nós vamos notar o quê? Nós vamos notar que são economias fortes. O desenvolvimento lá é gigantesco. Isso gera o quê, pessoal? Expulsão ou atração populacional? O que vocês acham? Gera atração populacional. Então, a galera da Europa, ela não sai mais da Europa, a galera do Japão, da Coreia do Sul, da China, não sai mais daquelas regiões e vem em grande população para o território brasileiro. O que vem acontecendo? Se a gente prestar atenção na atualidade, os imigrantes que chegam em território brasileiro são os imigrantes próximos aqui da gente. Equatorianos, bolivianos, peruanos, paraguaios. Ou seja, essa galera aí que está à nossa volta, que está perto da gente aqui, né? A galera que veio da Venezuela com essa crise econômica. Nós temos aí um grupo de haitianos gigantesco. Nós temos a galera que vem até do continente africano. Então, o que nós podemos notar? A imigração atual do século XXI é dessa galera de países o quê? Países com economias fracas, países subdesenvolvidos que tende o quê? Que tende a vir para o Brasil, uma economia que é uma economia forte. Nós temos um parque industrial gigantesco, aonde nós teremos aí como, entre aspas, absorver essa mão de obra imigrante que vai chegar no território brasileiro. E essa mão imigrante que chega no território brasileiro, eles vão trabalhar principalmente aí em setores o quê? Em setores aí mais fracos, né? Infelizmente. Ou seja, não teremos como absorver todo mundo, não teremos como dar emprego para todo mundo. É só ver a questão da Venezuela.
Se lembra, no ano passado, o que aconteceu? Uma crise econômica lá na Venezuela. A galera começou a entrar a balde pelas fronteiras da região norte do território brasileiro e os estados da região norte não conseguiram absorver tantas pessoas. Por quê? Não temos condições, né? O Brasil, apesar de ser uma economia forte, de ter um parque industrial forte, ele não tem condições de abrigar tantas pessoas que vêm de fora, não tem como oferecer mão de obra. Então, a migração atual que nós temos aí, nos dias atuais, vai estar ligado ao quê? Vai estar ligado a essa questão dos países mais próximos e principalmente países, o quê? Países subdesenvolvidos. Pessoal, espero que vocês tenham entendido migrações dentro do território brasileiro, né? Começa aí desde o início, desde a chegada dos portugueses, eles vão se movimentando e com o passar do tempo, essas migrações vão pegando força de uma região para outra. Pessoal, beijão e até a próxima aí, ó. Tamo junto, galera!